Estamos na nossa terceira aula, né? Nós já falamos sobre Romanos, né? Que nós sabemos é o tratado teológico de Paulo, né? O manual daquele que deseja seguir a Cristo. Falamos de 1 Coríntios, que nós sabemos é a carta onde Paulo resolve problemas, né? E falamos também de 2 Coríntios, que é a carta onde, dentre várias coisas, Paulo defende o seu ministério. Para a gente poder fazer a nossa revisão básica, vamos fazer aí o nosso quiz gospel da semana, né, de 1 Coríntios e 2 Coríntios. Não, obviamente, que alguma questão daqui vai cair na prova, né, não quer dizer que isso vai acontecer, né, mas vamos lá. Qual era o principal problema que Paulo abordou na igreja de Coríntios, irmãos? Era a falta de doações? Eram as divisões e contendas entre os membros? Ou era a ausência de líderes? Tudo bem. Qual era a visão de Paulo sobre o casamento e a vida de solteiro em 1 Coríntios? É melhor casar-se do que arder em desejo? Todos devem permanecer solteiros? O casamento é apenas para os ricos? É melhor casar do que ficar, né? Apavoramento. Tudo bem. Qual é a atitude que Paulo recomenda na utilização dos dons espirituais? Exibição pública para impressionar os outros? Guarda dos dons para uso pessoal ou uso para edificar a igreja? O pessoal sabe tudo. O que Paulo destaca como o maior de todos os dons espirituais? Qual? O amor, né? O amor é o maior dom. Como Paulo descreve o amor em 1 Coríntios 13? Egoísta e ambicioso, paciente e bondoso. Qual? B. Né? Paciente e bondoso. Qual atitude Paulo recomenda durante as reuniões da igreja? Desordem e caos, decência e ordem, silêncio absoluto. Decência e ordem, né? A igreja de Corinto estava bem bagunçada com relação a isso. E aí Paulo orienta como deve ser. Paulo aconselha os crentes a resolverem suas disputas entre eles mesmos, nos tribunais públicos, ou com a ajuda de mediadores romanos, né? Resolver os problemas da igreja na igreja. Qual é o propósito dos dons espirituais, segundo Paulo? Mostrar a superioridade espiritual, edificar e fortalecer a igreja, garantir a salvação individual. Muito bem. Em 1 Coríntios, como Paulo vê a sabedoria deste mundo? Como algo a ser buscado acima de tudo? Como tolice diante de Deus ou como equivalente à sabedoria divina? B. Né? Tolice. Muito bem. E por último, como Paulo instruiu os crentes a participarem da ceia do Senhor? De forma desordenada, de forma digna, examinando-se a si mesmos ou apenas uma vez por ano? Muito bem. Qual é o tema principal de 2 Coríntios, irmãos? É a ressurreição dos mortos? É a genealogia de Cristo ou é a reconciliação e a defesa do mistério de Paulo? C. Qual é a atitude que Paulo recomenda em relação ao homem que foi disciplinado na igreja lá em 1 Coríntios? Continuar a excluí-lo da comunhão, perdoá-lo e confortá-lo ou ignorá-lo? Perdoá-lo e confortá-lo, né? É um dos motivos pelos quais Paulo escreve 2 Coríntios. Como Paulo descreve a nova aliança em comparação com a antiga aliança? É menos gloriosa, é igual à antiga ou é mais gloriosa e baseada no Espírito? Tudo bem. Em 2 Coríntios, Paulo menciona um espinho na carne. Qual é o significado desse espinho? É uma pessoa difícil na igreja? É uma dificuldade pessoal permitida por Deus ou é uma doença física? É uma dificuldade pessoal permitida por Deus. Muito bem. E por último, em 2 Coríntios, Paulo encoraja os crentes a contribuírem para uma coleta. Para quem era essa coleta? Para construir um novo templo? Para financiar a próxima viagem missionária de Paulo? Ou para os crentes pobres em Jerusalém? Muito bem. Até aqui, tudo tranquilo? Sabemos tudo? Maravilha. Hoje, conforme o nosso combinado, nós vamos falar sobre Gálatas, né? E posteriormente, na próxima aula, vocês vão falar sobre Efésios, Filipenses e Colossenses. Não é verdade?
Muito bem, irmãos, vamos falar um pouco então acerca de Gálatas. Gálatas é um livro impressionante, tá? Em que pese aí ele tenha somente 6 capítulos, ele é muito profundo, tá? É uma defesa de Paulo do Evangelho. Enquanto 2 Coríntios é uma defesa do ministério de Paulo, Gálatas é uma defesa do Evangelho na sua plenitude. Tá? Nós vamos falar sobre isso com detalhes. Tá? Gálatas é o 4º livro na ordem das epístolas, porém, é provável que ele seja o primeiro livro, a primeira carta escrita por Paulo. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Ele estava lá em Antioquia da Síria, são 6 capítulos, e ele é destinado às igrejas da Galácia. Tá? Para poder construir esses slides, obviamente que a principal fonte é a nossa Bíblia Sagrada, contudo, eu também usei bastante o livro Gálatas do Aloysio Silva, né? O irmão Irani mandou para a gente, e de fato é muito bom, eu recomendo a leitura do livro todo, tá? Muito poderoso. Irmãos, vamos lá. Tá? Existem 2 teorias do tempo em que Gálatas foi escrito. Há uma teoria que fala ali de 51 a 53 na Macedônia, tá? E há uma teoria mais válida, que é a teoria do sul da Galácia, que sustenta que Paulo escreveu em 49, enquanto estava em Antioquia da Síria. Carta destinada às igrejas de Antioquia, da Psídia, Icônio, Listra e Derbe. Se isso for verdade, e é o que é mais sustentado, Gálatas é a primeira epístola escrita por Paulo. Tá? Se isso não for verdade, é a terceira. Tá? Gálatas é a única carta de Paulo às igrejas que não é destinada a uma igreja específica. Né? Não é destinada à igreja de Roma, à igreja de Corinto. Né? Gálatas, ela é destinada a uma região. Muito bem, essa é a palavra que eu queria falar. Né? É uma região onde ali existem várias cidades, e essas cidades aqui, de Icônio, Listra, Derbe e Antioquia da Psídia, que é então para onde, né, a Galácia, esse local, essa região é a Galácia, e é ali que Paulo escreve. Né? Ele implantou essas igrejas na sua primeira viagem missionária. Isso está lá em Atos 13 e 14, depois você lê lá, você vai ver como tudo isso aconteceu. Tá certo? Enquanto 1 Coríntios, Paulo faz uma defesa do seu ministério, em Gálatas, Paulo faz uma defesa do Evangelho. Tá? E a gente vai entender por que isso é tão importante e por que isso é tão sério, né, que levou Paulo a escrever Gálatas. Bom, quais são os temas principais de Gálatas? É a justificação pela fé, o primeiro tema. A doutrina central de Gálatas é que a justificação vem pela fé em Jesus Cristo, não pelas obras da lei. Paulo enfatiza que a salvação é um dom da graça de Deus. Tá? O que é que os Gálatas estavam fazendo? Nós vamos aprimorar isso daqui a pouco, mas para a gente adiantar, eles estavam misturando a lei com a graça. Eles agora eram convertidos, eles eram cristãos, contudo, ainda havia um resquício da lei que eles gostariam que se cumprisse. E aí Paulo vem de voadeira. Não pode ser assim, pode ser algo, isso é inadmissível. O Novo Testamento, a dispensação da graça é unicamente graça. E aí ele vai falar sobre isso com detalhes. Tá? Um dos temas principais também é a liberdade cristã. Paulo ensina que os cristãos são livres da escravidão da lei e devem viver na liberdade do espírito, evitando tanto o legalismo quanto a libertinagem. Vocês são livres, contudo, como vocês agora vivem sobre a graça, é importante que vocês sigam os caminhos corretos. E por último, a unidade em Cristo. Em Cristo não há distinção entre judeus e gentios, todos são um em Cristo Jesus. Imaginem essa situação, né? Havia uma separação do que era o povo judeu e do que era o povo gentil. A partir do momento em que nós estamos na dispensação da graça, e todos nós somos filhos de Deus,
Eu não sou mais gentil e você não é mais judeu. Nós somos um povo. Né? Porém, havia cada um com a sua cultura, cada um com tudo aquilo que ele trazia de antes. E eles têm que aprender agora a viver juntos. Né? É isso que Paulo trata em Gálatas. Aborda problemas com o legalismo e de como unir judeus e gentios numa só comunidade cristã. Cada um com a sua cultura, cada um com o seu jeito de pensar. Agora nós somos todos irmãos em Cristo Jesus. Aí vocês imaginam o quanto que isso deu problema, né? Mas Paulo gostava de resolver problema, então ele estava lá para isso. Um detalhe interessante é que já tinha problema, menos de 2 décadas haviam se passado após a ressurreição de Cristo. Né? Gálatas foi escrito em 49, né? Ou seja, não tinha nem 20 anos que Cristo havia ressuscitado, e a gente já estava com problema na igreja, e não era um problema qualquer. Né? É um problema que leva Paulo a ser enérgico com relação aos Gálatas, para poder resolver isso de vez. E a gente vai ver que, em que pese ele tenha tentado resolver isso de vez, ainda hoje nós temos o que o Aloísio chama da doença de Gálatas. E a gente vai discutir sobre isso mais a fundo. Logo que Paulo volta de Antioquia da Psídia, acontece um fato importante registrado em Atos 15, versículo 1. Olha só o que acontece. Os cristãos da Galácia estavam sendo influenciados por judaizantes que insistiam que os gentios convertidos ao cristianismo deveriam seguir as práticas da lei mosaica, incluindo a circuncisão. Esse aí era o maior problema. Era um cristão convertido a Cristo, porém ele precisava seguir as práticas da lei mosaica. E nós sabemos que isso é uma incongruência. Né? Não é possível que isso aconteça. Se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Desde Romanos, tá certo? Que Paulo vem falando que a salvação agora é pelo quê? Pela graça, pela fé, não é? E aí vem lá um judaizante e diz que aceitar Jesus não é o suficiente, você precisa ser circuncidado. Tá? Atos 15:5 diz: então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido e disseram, é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Então observem detalhes importantes. Era um povo fariseu que havia crido, ou seja, ele não era mais fariseu, agora ele era do Senhor Jesus, ele cria no Senhor. Contudo, o resquício da lei ainda estava lá. E aí o que eles falavam? Não é o suficiente a graça, eu preciso seguir alguns preceitos da lei. Esses camaradas que faziam isso eram chamados de judaizantes. O que era o judaizante? Era um judeu convertido que queria judaizar o evangelho. Exatamente isso. Por isso que eles eram chamados de judaizantes. Tá? Por quê? Porque não era o suficiente aquilo que Cristo havia feito. Precisava ainda um pouco mais. E essa mistura preocupava muito Paulo. Esse aí eram os problemas dos Gálatas. Eles tinham o Velho Testamento, a lei, eles tinham o Novo Testamento, a graça, e eles queriam um cadiquinho de cada. Entendeu? Né? A gente precisa fazer isso, porque do contrário nós não seremos salvos. Isso era algo muito perigoso para a igreja do Senhor, daquela época e dessa época. Tá? O que aconteceu lá em 49 não necessariamente é diferente daquilo que acontece hoje. Tá? Tanto na igreja, tanto quanto conosco. E nós vamos ver isso daqui a pouco. E você vai ver se você ainda leva um pouquinho da lei junto contigo. Né? Se a gente ainda leva isso ou não. Tranquilo até aqui? Tudo bem? Então vamos lá. Né? Essa doutrina dos Gálatas, o Aloísio Silva chama lá no livro dele de a doença dos Gálatas,
Doença essa que persiste, inclusive, até hoje. Irmãos, olhem só. A igreja em Corinto, nós já estudamos ela, não já? Talvez você possa dizer que a igreja em Corinto não era nem uma igreja, né? Porque lá o negócio era bagunçado. Eles estavam divididos, eles eram imorais, né? Tinha o pessoal transando com a mulher do pai, né? Eles eram brigões, eles levavam as contendas dele para dentro do tribunal do povo, tinha gente que ia passear e ficava chapado, né? E o que Paulo fala com eles? Sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada. Eu amo vocês, vocês são lindos. Paulo conversa com eles com amor. As igrejas na Galácia, eles não estavam divididos, eles não eram imorais, eles não eram brigões, eles não eram bêbados, e Paulo fala com eles assim, ó, Gálatas insensatos, quem enfeitiçou vocês? Tá? Ele chega de voadeira no pessoal da Galácia. Por que que há uma diferença? Ué, olhando de forma mundana, eu diria que esses caras aqui estão com mais problema do que esses. Não é verdade? Por que que então Paulo é brando aqui e não é brando aqui? Tá? Porque aqui, irmãos, eles tinham um comportamento inadequado, mas a doutrina certa. Aqui, eles tinham a doutrina errada. E com a doutrina errada, eles não tinham como alcançar a salvação. Aqui a graça ia resolver os problemas, porque era só um comportamento errado. Corrigiu, acabou. Tanto é que foi corrigido. Aqui não. Aqui era um problema sério. Se isso aqui perdurasse, a doutrina estaria errada e o sacrifício de Cristo seria em vão, inútil. Por quê? Porque aí precisa da lei. Né? Então é por isso que há essa distinção. Perfeito? Vamos lá. Uma doutrina errada, então, é pior do que um comportamento errado. Comportamento a gente resolve. Aquilo que vem, né, doutrinado em mim, talvez seja muito mais difícil resolver. Muito bem. A nossa conduta é fruto de nossa crença. Se nós temos uma crença errada, mais cedo ou mais tarde isso se revelará numa conduta errada. Mas crer corretamente sempre produz um viver correto. Irmãos, se a crença, ainda que parcialmente, estivesse na lei, então circuncidar era algo que de fato deveria ser feito. Por quê? Porque a lei dizia que era. Não é verdade? E se a crença está na lei, observe que ainda que parcialmente, não era a lei toda, era um pedacinho da lei. Mas só um pedacinho da lei acabava com tudo. Né? Graça e lei junto produz o quê? Lei. Vida e morte junto produz o quê? Morte. Né? Uma maçã podre dentro de todas as maçãs, já era. Tá certo? Então, por mais que, ainda que parcialmente a lei estivesse sendo implantada, só isso já dizia o seguinte, olha, se de fato a lei está valendo, eu preciso circuncidar. Se a crença, ainda que parcialmente, estivesse na lei, algum esforço humano então precisaria ser feito. Por menor que fosse a gota de lei que estivesse na Galácia, eu então agora preciso também ser um dos principais no meu processo de salvação. O que Cristo fez já não é mais suficiente. Então, se a crença, ainda que parcialmente, estivesse na lei, o sacrifício de Jesus teria sido em vão. Ainda que parcialmente. Tá? Nós vamos estudar daqui a pouco que não era toda a lei que eles queriam colocar, era um pedaço da lei. Contudo, um pedaço da lei inviabiliza o evangelho da graça. Contudo, se cremos de maneira certa, nós temos a provisão de Deus para vencer um comportamento errado. Mas se cremos errado, não há esperança para nós, irmãos. Se a crença está na graça, e eu tenho um problema com pornografia, eu tenho provisão em Deus para vencer a questão. Tá? Se eu tenho problema, mas eu estou debaixo da dispensação da graça, irmão, eu vou me achegar a Cristo, eu vou encher-me do Espírito Santo e isso vai ser resolvido. Tá? Se a crença está na graça e eu peco, eu tenho provisão em Deus para me arrepender e seguir adiante. Vamos para frente. Se a crença está na graça, Jesus Cristo não precisa de mim.
Ele já fez tudo, está resolvido. Tá certo? Eu vivo para Ele. O meu esforço é inútil. Né? É isso que Paulo escreve no livro de Gálatas, na carta aos Gálatas. Tudo bem até aqui, pessoal? Muito bem. Então, uma doutrina que combina lei e graça, ela é inadmissível. Tá? Não é possível que isso aconteça. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. É o fim da lei. Quando chega Cristo, o período da lei cessa e começa agora o período da graça. Se começa agora um novo período, porque foi cessado o período da lei, não cabe lei na graça. Não cabe lei na graça. É por isso que Paulo agiu de forma tão enérgica, para poder defender o Evangelho. Muito bem. Quando surgiu o comportamento errado dos coríntios, Paulo foi paciente com eles, pois sabia que a graça de Deus era suficiente para mudar a bagunça em que eles se meteram. A graça ia resolver a situação. Ele só norteou e pronto. Por quê? Porque eles vinham de uma doutrina correta. Porém, quando surgiu o ensino errado entre os Gálatas, ele foi muito duro, pois ele sabia que sem a graça de Deus não haveria esperança para eles. Sem a graça de Deus, irmãos, nós estamos fadados ao fracasso total. E ele não queria que isso acontecesse. Além dos falsos mestres contestarem o evangelho da justificação pela graça, mediante a fé, dizendo que para ser salvo era necessário circuncidar-se e guardar a lei de Moisés, eles também estavam contestando a autoridade apostólica de Paulo. Paulo estava acostumado com isso já, né? Lá em Coríntios também teve isso, né? E agora aqui na Galácia, eles também estavam contestando a autoridade apostólica de Paulo. Eles diziam o seguinte: quem é esse Paulo? Lembram que lá em Coríntios, Paulo também fala quem é Paulo? Mas por que ele fala isso? Ele fala no sentido de que não haveria entre eles divisão. Não, eu não sou de Paulo, eu não sou de Apolo, né? Todos são de Cristo. Paulo está dizendo ali que ele não é ninguém em relação a Cristo. Agora aqui, na Galácia, o que eles estavam dizendo? Esse Paulo aí andou com Jesus? Esse Paulo era apóstolo? Quem é esse cara? Por que ele está chegando aqui falando essas coisas? Ele não é ninguém, ele era um cara que destruía as nossas vidas, ele perseguia a gente. Eles estavam colocando em xeque o apostolado de Paulo. É interessante isso, eu fiz por curiosidade eu fui olhar como alguns livros de Paulo começam. Tá? E aí, olhem só, 1 Coríntios começa assim, capítulo 1, versículo 1. Tá? Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo, Jesus pela vontade de Deus. Paulo, chamado para ser apóstolo. 2 Coríntios começa, Paulo, apóstolo de Cristo, Jesus pela vontade de Deus. E isso se repete em Efésios, e Colossenses e 2 Timóteo. Ele se apresenta dizendo, olha, eu sou apóstolo de Deus. Acabou. E aí termina de fazer a saudação protocolar, tá certo? E nos outros são variações disso, tá? Mas já em Gálatas, ele já começa assim, ó, Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Ou seja, ele já começa dizendo para os judaizantes, ei, eu não sou apóstolo por conta de homem nenhum, eu sou apóstolo por conta de Deus. Não interessa se eu andei com Jesus, tá? Quando eu fui convertido pelo próprio Jesus, eu aprendi com ele tudo que eu sei. Tá certo? É isso que ele diz. Então ele não começa gentil, né? Ele já começa dizendo para que ele veio. Paulo começa a epístola declarando a sua posição de apóstolo.
esse era justamente o título que os judaizantes estavam lhe negando. Mas ele declara enfaticamente que era um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Após essa saudação protocolar, né, que ele já começa sem nenhum tipo de carinho, né, Paulo já vai direto ao assunto. E é sobre esse assunto que ele vai até o 6º capítulo. Do 1º ao 6º capítulo, ele faz uma defesa do Evangelho, dizendo que a lei não cabe dentro da graça. E olha só como ele começa. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. O que ele está dizendo aqui, irmãos? Como assim? Tá? Eu saí daí esses dias, vocês haviam entendido tudo, aí chega alguém, um falso profeta, um falso irmão, e começa a perverter tudo aquilo que eu falei para vocês, e vocês estão acreditando, vocês estão criando um outro evangelho, mas não existe outro evangelho. O evangelho é o de Cristo Jesus. Acabou. Tá? Muito me admira que vocês estão fazendo isso, eu estou perplexo com essa situação. É isso que Paulo escreve. Os Gálatas estavam se distanciando da graça de Cristo, atraídos por outro evangelho. Mas não era exatamente outro, era uma mistura do novo com o velho. Né? Nós acreditamos sim que o Senhor morreu, ressuscitou e Ele nos salva. Contudo, para Ele nos salvar, eu preciso circuncidar. Eu preciso guardar o sábado. Não posso comer carne de porco. Isso lembra alguma coisa do mundo de hoje? Né? Então, esses pequenos detalhes inviabilizavam a salvação de Cristo. É isso que estava acontecendo. Contudo, irmãos, só existe um evangelho, puro e simples. Né? O evangelho do Senhor Jesus. Misturar graça e lei resulta o quê? Em mais lei. Por menor que seja a quantidade dessa lei. Infelizmente, muitos irmãos nos tempos de hoje vivem um evangelho misturado. Será que isso é verdade? Né? Essa é a doença de Gálatas que o Aloysio fala. Será que essa doença existe? Né? Será que essa doença está entre nós? Como saber se eu vivo o evangelho misturado? Eu citei aqui algumas condições, tá? Para a gente poder fazer uma análise interna aqui. Tá? Eu vivo sob condenação. O meu passado me desabona. Tá? Eu hoje estou na igreja, eu estou aqui com os irmãos, mas caramba, eu fiz tanta coisa errada. Meu Deus, eu preciso melhorar muito ainda. Eu preciso fazer um monte de coisa, porque senão não vai dar certo para mim. Isso é viver sob condenação. Se você vive assim, eu lamento te informar, mas a carta de Gálatas é para você, né? Porque não é para viver assim. Não é? Outra situação, que talvez seja um pouco mais simples. Caramba, o meu filho vai jogar a final do campeonato na hora que começa o culto. Eu vou para o culto. Eu não posso perder o culto. Senão, eu vou ficar sob acusação. E aí? Você não pode ir lá assistir o seu filho? Será que você não pode? Certo? O que Paulo diz sobre isso, irmãos? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O irmão Irani falou sobre isso na última ministração dele. Irmão, se você não atribui culpa a si próprio, amém, você está sobre a graça do Senhor. Tranquilo até aqui? Ninguém nessa situação, né? Sim. Ok, vamos lá. Mais um tópico. Eu vivo me comparando com os irmãos. Essa aqui eu acredito que nunca aconteceu, mas vamos imaginar a seguinte situação. Eu não. Vamos chamar o irmão Irani para orar. O irmão Irani é mais espiritual do que eu. A oração dele encontra Cristo. A minha não. Então,
se o irmão Wagner está com problema, eu não vou orar por ele. Eu vou chamar o Irani. Irani, vamos lá. Por quê? Porque eu não sou o suficiente. Tá? Mas não é nós, irmãos. É o Cristo que habita em nós, é o Espírito Santo. Isso aqui, obviamente, eu imagino que nunca tenha acontecido. Por quê? Porque Paulo diz o quê? Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre. Mas Cristo é tudo e está em... Meu irmão, se ele está em você, vai lá e ora. Entendeu? Vai lá e ora. Né? Ah, eu estou com uma dor aqui. Eu vou pedir para alguém orar para mim. Não, bota a mão e ora. Entendeu? Tá certo? Então isso é viver pela graça. Qualquer diferença disso é viver pela lei. Mas, obviamente, são só exemplos fictícios. Né? Vamos seguir. Eu tenho um espírito de julgamento. Será que eu tenho um espírito de julgamento? Por exemplo, rapaz, você viu o Instagram daquele irmão? Está tirando foto com maçom lá. Caramba, o que esse cara está dizendo? Implicitamente ele está dizendo que ele faz, mas eu não faço. Justiça própria. Né? E aí o que acontece? Mal ele sabe que de repente aquele camarada, irmão dele, está lá evangelizando maçom, daqui a pouco ele está aqui com a gente. Mas não, eu julguei o irmão. Né? E o que Paulo diz sobre isso? Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas. Tá certo? Então percebam, irmãos, que sem brincadeira nenhuma, existe talvez um pouco de lei em nós. Né? E a gente precisa vigiar sobre isso. Né? Outro ponto, eu vivo com medo da ira de Deus. Como é que é viver com medo da ira de Deus? É assim, ó. Agora acabou, meu irmão. Isso que eu fiz aqui não tem jeito mais. O Senhor está irado demais comigo. Né? Contudo, como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Salvos da ira de Deus. Né? E o irmão Luísio traz um texto que eu achei genial, que é o exemplo de Ló, irmãos. Olhem só o que acontece com Ló. Eu nunca tinha lido isso dessa maneira. Né? Depois eu fui lá ler e falei, uau, que genial. Ló é do Velho ou do Novo Testamento? Mas ele vivia na dispensação da graça, assim como Abraão. Ué, mas a graça também existia no Velho Testamento? Ué, o Deus do Velho Testamento é diferente do Deus do Novo? É o mesmo Deus. Né? Então, olhem só, Ló morava com a sua família em Sodoma, o lugar tomado pela imoralidade. O Senhor manda então 2 anjos para destruírem a cidade. Nós conhecemos a história. Contudo, tinha um pequeno detalhe nessa história toda. Né? Olha o que diz o anjo para Ló. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Enquanto você não sair daquilo, ó, eu sou impedido de derramar minha ira sobre esse lugar. Por quê? Porque você vive na dispensação da graça. E por conta sua, eu não posso fazer nada. Deus, o Todo-Poderoso, não pode fazer enquanto Ló não parte. Tá certo? A presença de Ló impedia que a ira de Deus fosse derramada, irmãos. A sua presença impede. Tá? Por quê? Porque nós somos filhos de Deus e a graça está sobre nós. Amém? Olha quão poderoso é isso. Não é? Irmãos, na lei, tudo depende do homem e da sua obediência. Na graça, tudo depende de Jesus e do que ele realizou na cruz. A lei exige justiça, a graça concede justiça. A graça é aquele funcionário que dos 30 dias do mês, ele vem e trabalha um dia e recebe o salário integral. Essa é a graça. Né? É aquele camarada que só chega no final e recebe tudo. Né? Para nós, enquanto humanos, isso é inadmissível, mas essa é a graça do Senhor.
Né? Fala, Wagner. Vou avisar meus funcionários que eu não sou gracioso. Né? Essa não é a parábola? Né? Chega funcionário, vamos lá, trabalhar. Um vai 7 horas da manhã, outro vai meio-dia, outro chega só 6 horas da tarde. E todo mundo recebe a mesma coisa. Se tiver um patrão gracioso aqui, eu quero ser fichado na empresa dele. Todos nós somos graciosos, irmão. Fala amém. Amém. Só um amém fake danado, meu irmão. Vamos embora. Irmãos, a lei diz, eu tenho que fazer. A graça diz, Jesus já fez por mim. Tudo sobre a lei tem a ver comigo olhando para mim mesmo. Justiça própria. Tudo sobre a graça tem a ver comigo olhando para Jesus. É Ele, não sou eu. Nada é meu. Né? Toda honra, toda glória, toda adoração é dEle. Né? É Ele quem fez. Amém? E continua fazendo nas nossas vidas todos os dias. Muito bem. Os Gálatas estavam abandonando a pureza do Evangelho da graça e o estavam misturando com a lei. Eles não deixaram de crer em Cristo, mas eles acrescentaram a lei. Esse foi um grande erro. Né? Mas era só um cadiquinho da lei, só uma rebarba da lei, certo? Não interessa. As leis cerimoniais, por exemplo, eles entenderam que não precisava. Né? Por exemplo, o judaizante, ele entendia que Jesus era o Cordeiro. Eles não, então, precisavam mais sacrificar ninguém. Não precisa mais disso. Está tudo bem. Tá? Eles também entendiam que a justiça da lei não precisava mais. Se a justiça da lei estivesse em voga, o Irani podia, então, apedrejar os irmãos que pecaram. Não era assim que era? Mas eles entenderam que não precisava mais fazer isso. Tá? Contudo, um pouquinho da lei precisava. Né? E aí Paulo vem e diz que não há espaço para a lei no Evangelho. O Evangelho ele é 100% graça. Tá certo? Então, nada que eu faça, eu preciso guardar o sábado. Mas por quê? Jesus fala para guardar o sábado, está na lei de Cristo. Não, então eu não preciso fazer isso, eu não preciso misturar um pouquinho da lei. Né? Mas eu não posso comer tal coisa, eu não posso tocar numa pessoa que está com lepra, porque senão eu vou ficar impuro. Né? Nada disso. Né? Esses detalhes da lei que eles queriam deixar presente, inviabiliza tudo que Cristo fez. Né? Não servia. Paulo, então, é categórico. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado, irmãos. Amaldiçoado é uma palavra forte. Né? E ele se coloca nesse meio. Ainda que nós, ou um anjo, qualquer um prega um evangelho que não seja o evangelho puro do nosso Senhor Jesus, que ele seja amaldiçoado. E você achou que ele foi agressivo? Esse aqui é Gálatas 1,18. No 1,19, ele reforça. Né? Ele vai lá e diz de novo, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Tá certo? Então, fica a advertência aqui para as igrejas da Galácia e para nós. Não é verdade? Paulo reafirma isso, informando que o evangelho que ele prega não é de homens, mas sim de Cristo. Olha só o que Paulo diz. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Uau, isso é incrível, irmãos. Paulo, depois que ele se converte, ele some. Ele fica 3 anos, né, envolvido só com ele e Deus. Ele foi ser desconstruído. Ele foi rever tudo aquilo que ele aprendeu. E ele aprendeu tudo de novo com quem? Com o próprio Espírito Santo, irmão. O evangelho que ele ministra e que veio até nós pelas epístolas dele, é Cristo mesmo que falou para ele. 100%. Ele mesmo diz que só 3 anos depois é que ele vai conhecer Pedro. Aqueles apóstolos que estavam andando com Jesus,
Não ensinaram para ele nada. Foi o próprio Espírito Santo que revelou para ele tudo que ele contou para nós nas suas epístolas. Tá certo? E ele fala sobre isso, né? No capítulo 2, Paulo relata que voltou a Jerusalém 14 anos depois, levando Barnabé e Tito consigo. Tá? Então, ele encontra Pedro, 3 anos depois ele só vai falar com ele de novo, 14 anos depois, e ele leva Tito e Barnabé com ele. E aí, olha o que ele diz. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. O que ele está dizendo aqui? Ué, se no centro do cristianismo, reunido com os apóstolos de verdade, não houve necessidade da circuncisão, por que na Galácia então era necessário? Concorda com esse raciocínio? Faz todo sentido, não é? Ué, se circuncidar era tão importante assim, como é que lá, né, em Jerusalém, eles não estavam circuncidando mais? Né? Tito não era circuncidado, era grego. Por que não forçaram ele então? Se não forçaram eles, irmãos, porque isso não precisa, então não façam isso. Né? Desde Romanos está Paulo falando o tempo todo. A circuncisão agora é onde? No coração. Paulo também diz que apresentou para os apóstolos o evangelho que ele pregava aos gentios, e que estes reconheceram a sua autoridade enquanto apóstolo, e não acrescentaram nada ao que ele ensinava. O que é que Paulo está dizendo aqui, então, para as igrejas da Galácia? Olha, vocês dizem aí que eu não sou um apóstolo, que eu sou falso, mas quando eu apresentei tudo para o que vocês dizem ser apóstolos de verdade, eles não só estão comigo, nós estamos juntos, eles vão ministrar para os circuncidados, eu para os incircuncisos, né? E tudo que eu falei, eles não colocaram nenhuma vírgula para mudar. Por quê? Porque o meu evangelho veio do Senhor. Eu não aprendi por homens, eu aprendi com o Espírito Santo. É isso que ele afirma. Né? Ele fala isso por quê? Por conta dos falsos irmãos. Tá certo? Paulo mostra assim que não existia conflito algum entre ele e os apóstolos, e que tudo não passava de maledicência dos judaizantes. Tudo bem até aqui, pessoal? Tranquilo? Né? Então a gente percebe que o livro de Gálatas, ele é muito poderoso, né, para abrir os nossos olhos com relação ao evangelho puro do Senhor Jesus. Né? Para que nós não cometamos esses erros de colocar um pouquinho de lei na graça. Né? Vamos lá. Em Gálatas 2, está um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Já estou crucificado, né? Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Irmãos, se ele está crucificado com Cristo, ele está morto, irmãos. Morto. E sabe o que o morto faz? Morto não reclama. Tá? Morto não questiona. Tá? Morto não tem vontade própria, irmão. Esse aqui eu coloquei para mim mesmo. Ó. Tá? Né? Morto não fica bravo no trânsito não, irmão. Entendeu? Se eu estou morto na minha carne, o que vive em mim é o Espírito. E aí eu não vivo mais para os meus desejos, mas para aquilo que Cristo tem para mim. Né? Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. É isso que Paulo diz para nós em Gálatas 5:16. Então estamos todos mortos. Né? Esses dias eu estava ouvindo uma ministração, eu não lembro de quem era, e ele falava justamente sobre isso. Ué, se eu estou morto, irmãos, eu não tenho vontade própria, ué. A vontade daquele que habita em mim agora. Né? E aí ele manda essa que eu coloquei até com letras maiores, né? Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente.
O que Paulo está dizendo aqui em Gálatas 2, 21? Se eu tivesse que colocar um pouco de lei na graça, tudo que eu vivi até agora, todo o sacrifício, tudo que eu passei, todos os perrengues, naufrágio, tudo isso é inútil. É inútil. É isso que ele está dizendo. Cristo morreu inutilmente. Por quê? Porque eu preciso ajudá-lo. Eu preciso ir lá e fazer alguma coisa. No capítulo 3, Paulo fala sobre o propósito e a temporalidade da lei. Esse aqui é um versículo interessante. Em Gálatas 3,19, Paulo diz: qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa. Então, até onde vai a lei, irmãos? A lei vai até que viesse o descendente. É ali que a lei acaba. Quando veio, Cristo morreu. A temporalidade da lei é até ali. Dali para frente, agora é a graça do Senhor. É isso que ele diz para nós. Então, a lei tem fim. Se ela tem fim, não tem por que eu ficar colocando lei agora, ué. O ponto central de todo o propósito de Deus é nos fazer filhos. Esse é o resultado final de todo o processo da criação e da redenção, que nós sejamos filhos de Deus. E ele diz isso lá em Gálatas 4, do 4 ao 6. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama: Abba, Pai. Irmãos, é tão forte, essa questão de que Deus quer que nós sejamos seu filho, que aqui eu enxergo a Trindade trabalhando em ação. Não é verdade? Para que nós sejamos filhos, Deus envia o seu Filho e depois o Espírito do seu Filho é enviado para nós. A Trindade toda cooperando para que nós possamos virar filhos. Esse é o objetivo. Muitas vezes, nós pensamos que ser adotado é uma coisa ruim. Mas vejam como funcionava a lei romana. Olhem só que interessante isso aqui. Também está lá no livro do Aloísio. Um filho biológico poderia ser deserdado e escravos podiam ser adotados. Embora um filho biológico pudesse ser deserdado, um filho adotado jamais poderia ser deserdado. Percebe? Ser adotado, em muitos aspectos, é mais vantajoso do que você ser biológico. Essa era a lei romana. Um filho adotado por Deus, ele jamais perde a sua herança, irmãos. É hora de você falar um amém. Eu vou repetir. Um filho adotado por Deus jamais perde a sua herança. Amém. A graça garante isso. Então, não tem como, meu Deus, Deus agora não acabou para mim. Eu não sou mais filho. Não tem como. Por mais que seu filho te faça raiva, e filho faz raiva, é filho, irmão. Eu amo. Eu amo. Amém? Muito bem. No capítulo 5, Paulo reforça ainda mais a ineficácia da circuncisão. Olha o que ele diz: ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo e caíram da graça. Se você quer circuncidar, então faz o resto. Não é um pouquinho da lei, não. Se você acha que circuncidar é uma coisa importante, toda a lei é importante. Então faça tudo.
Não mistura, não. Graça misturado com lei não é admissível. Se você vai circuncidar, então, completa o pacote. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. É isso. Né? Paulo fala sobre isso em várias das suas cartas, né? Dá ênfase a isso para nós. Né? Com os judaizantes, Paulo é mais radical ainda. O que ele fala? Ué, já que precisa circuncidar, então arranca tudo isso aí, irmão. Já que é tão importante assim, isso aí é Paulo falando. Olha lá, quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrasse. Ué, então, por que foi fazer só um cortezinho? Arranca logo esse trem aí. Né? Paulo não estava feliz aqui não, irmão. Estava indignado. Né? Nós fomos chamados, irmãos, para a liberdade, mas não devemos usar essa liberdade para atender às vontades da carne, até porque eu estou morto. Não é? Então eu não preciso, em nenhum momento, atender às vontades da minha carne. A carne e o espírito, irmãos, eles estão em constante conflito, e Paulo fala isso. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Contudo, ele continua dizendo, mas se vocês são guiados pelo espírito, está tudo bem. O que a carne deseja, eu simplesmente ignoro. E eu vou viver a vida com os meus irmãos. Não dá brecha para o pecado. Esse é o plano. Nenhum de nós aqui, eu tenho certeza que nenhum de nós aqui levanta e fala, vou pecar hoje. Pecadinho delicioso, premeditando o pecado. Não é assim. Né? O pecado acontece por quê? Porque eu dei uma ocasião para o pecado. Então o que eu faço? Eu me encho do Espírito Santo, vivo para Cristo, ando com os irmãos, e quanto mais eu faço isso, mais afastado eu estou do mundo, mais afastado eu estou do pecado. Esse é o nosso objetivo. Os versículos 19 ao 23 de Gálatas 5 contêm alguns dos ensinamentos mais importantes da palavra. Lá ele fala do quê? Das obras da carne versus os frutos do Espírito. Né? Todos nós conhecemos essa parte de Gálatas. Essas são as obras da carne. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e tudo que é semelhante a isso aí. Ele já bota logo nesse pacote para não ter que escrever uma lista enorme. Né? Ele diz o que ali? Que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Irmãos, aqui é importante a gente fazer uma observação. É os que praticam, tá? Iniquidade, é viver nesses pecados. Porque senão você pode agora ficar preocupado contigo e falar assim, caramba, esses dias eu mirei, meu Deus, não tenho mais chance. Não, os que praticam essas coisas. Tá? A gente não pode, você pode sujar o pé? Pode, mas você não pode banhar o seu corpo inteiro de lama. Né? Depois você lava o pé, está limpo. Né? Esse é o objetivo. Inclusive é isso que acontece lá em João, né? Quando Jesus lava os pés. Por quê? Porque todo o corpo está limpo. Eu não vivo na iniquidade, eu vivo na prática do Senhor e o pecado é ocasional. Né? Mas e os frutos do Espírito? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Imagina um policial parando você, abre o vidro e fala, Wagner, você está preso. Por quê? Porque você é feliz demais. Entendeu? Você é muito alegre. Não pode. Né? Está preso por quê? Não, porque você é muito paciente. Está doido? Como é que pode ser paciente? Contra essas coisas, irmãos, não há lei. Né? É isso que Paulo diz para nós. No último capítulo de Gálatas, Paulo continua instruindo sobre o evangelho puro da graça de Deus. Não se deixe enganar, irmãos. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isto também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna.
Amém? Então vamos semear corretamente. Porque nós semeamos e Deus dá o crescimento. Não é assim que funciona? Muito bem. Para concluir então, a Epístola de Gálatas é um poderoso manifesto da liberdade cristã em defesa do Evangelho de Cristo. Paulo confronta o legalismo e reafirma que a salvação é um dom de Deus recebido pela fé em Cristo e tão meramente e somente pela fé em Cristo. A carta também chama os cristãos a viverem em santidade e amor, guiados por quem? Pelo Espírito Santo e não pela carne. A mensagem de Gálatas continua a ser uma fonte de encorajamento e instrução para os cristãos em todo o mundo, inclusive nos dias de hoje. Amém, irmãos? Muito bem. Então nós percebemos que do primeiro capítulo ao 6º capítulo, Paulo bate na tecla de que a lei não cabe dentro da graça. Nenhum resquício sequer da lei cabe dentro da graça. Ficou claro isso? Tudo bem? Perfeito. Bom, eu sei que vocês vão falar sobre Efésios, Filipenses e Colossenses, mas eu vou dar só uma leve pincelada aqui rapidinho para ajudar vocês, né? Porque como nós vivemos na graça, né? Então sejamos todos graciosos, né? Irmãos, Filipenses, Efésios e Colossenses, eles são cartas escritas da prisão. As que nós vimos até agora são cartas às igrejas, né? Essas são cartas escritas da prisão, a prisão em Roma, na primeira vez que Paulo foi preso. Filipenses no ano 60 e Efésios e Colossenses no ano 61, aproximadamente, né? Aproximadamente. Paulo ficou preso em Roma durante 2 anos pela primeira vez. A prisão ocorreu entre os anos 60 e 62. Paulo estava em prisão domiciliar, mas podia receber visitas e ensinar o Evangelho. Durante esse período, Paulo escreveu as cartas de Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, que são as cartas da prisão. Muito bem? Depois eu vou mandar os slides como tenho mandado. Vocês estão recebendo lá no grupo, né? Todos os slides, né? Muito bem. Efésios, Filipenses e Colossenses são cartas com poucos capítulos, mas ricas na palavra de Deus, trazendo importantes ensinamentos para aqueles que seguem a Cristo. Alguns dos versículos mais conhecidos da Bíblia estão distribuídos nessas 3 epístolas, tal como esse aqui, ó, que todos nós conhecemos. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Filipenses, Efésios 2:8. Efésios 2:8. Não é? Muito bem. Vamos falar então um pouquinho de Efésios. Nesta epístola, nós podemos observar diversos ensinamentos dados pelo apóstolo Paulo aos irmãos em Efésios. Então, aqui, aos irmãos em Éfeso, desculpa, né? Efésios, então, é uma carta destinada para ensino. Tá certo? Esse é o motivacional da carta aos Efésios. Ao longo de 6 capítulos, acompanhamos as instruções dadas por Paulo sobre como os cristãos devem seguir a doutrina do Senhor, tudo o que é necessário para a correta prática da vida cristã e também as bênçãos celestiais que temos em Cristo Jesus. Paulo esclarece que a salvação ocorre através da fé no Senhor e não com a realização de obras. De forma simples, irmãos, podemos dizer que Efésios é uma versão resumida de Romanos. Porque qual é o objetivo de Romanos? Também é ensinar, assim como é o objetivo de Efésios. Ok? Só que Efésios é muito menor do que Romanos, né? Romanos, nós sabemos, é o grande livro aí em matéria de importância, a grande carta escrita por Paulo. Efésios 4 e 5 são um manual de boas práticas para o cristão daquela época e de hoje. Assim como nós temos em Romanos várias ações objetivas, aqui também nós temos em Efésios. Lá em Efésios 6, Paulo fala da armadura de Deus,
que é muito usado por nós, fruto de muitas e muitas ministrações, né? Que ele nos ensina a resistir aos dias maus. Então isso é uma tônica de Efésios. Quem pegou Efésios aí? Né? Vocês vão falar sobre isso e muito mais. Né? E Filipenses? Filipenses se destina aos cristãos em Filipe como forma de agradecimento. Efésios, ensino. Filipenses, agradecimento por tudo que fizeram pelo apóstolo Paulo durante o tempo em que ele esteve com eles. Em 4 capítulos, acompanhamos a gratidão e amor de Paulo aos filipenses e um agradecimento ao auxílio financeiro que recebeu deste povo através de Epafrodito. Perfeito? Claro que Paulo, sendo Paulo, ele não só agradece, né? Ele também aconselha a todos a permanecerem firmes em sua fé no Senhor, não permitindo que doutrinas erradas ou outras pessoas os influenciassem. É em Filipenses, irmãos, que compreendemos um pouco mais sobre como Paulo ele era imparável. Paulo, com ele era o seguinte: se ele estava livre, pregava o evangelho. Se ele estava preso, ele pregava para os guardas e escrevia cartas ensinando e ampliando o reino de Deus. Se ele era ameaçado de morte, ele ficava feliz porque ele ia embora para viver com Cristo. Como é que você para um homem desse, irmão? Ah, vou te prender. Beleza, converto todo mundo lá. Né? Vou te prender, beleza, eu escrevo e está tudo certo. Eu vou te matar, amém, vamos embora para o meu Deus. É o que ele diz, né? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é... Não tem como parar um homem desse. Né? Não tem. E Colossenses, né, se destina à igreja em Colossos, contendo diversas instruções para os erros que os cristãos da região estavam cometendo. Eles estavam cometendo alguns problemas, né, lá em Colossos, e ele então escreve para orientá-los. Ao longo dos 4 capítulos, podemos acompanhar os conselhos de Paulo aos colossenses, após ser alertado de que o povo de Colossos estava praticando falsas doutrinas, distorcendo os ensinamentos e a visão que tinham de Cristo. Paulo orientou os cristãos para que praticassem corretamente a vida cristã, lembrando-os da supremacia do Senhor, de que Ele é o nosso Salvador e somente através da fé haverá salvação. Observe que Colossenses parece muito com Gálatas. Né? Eles estavam tentando andar por um caminho errado, e aí Paulo vai lá e corrige também, né? Assim como ele fez agora em Gálatas, que a gente acabou de ver. Tudo bem, irmãos? Tranquilo até aqui? Como vocês falaram um pouco e eu falei muito, acabou que a gente terminou um pouco mais cedo. Vamos levantar, vamos ter uma palavra de oração. Muito obrigado pela presença de vocês. Vocês estão lendo as cartas em casa? Leiam as cartas. Né? Para mim tem sido maravilhoso esse processo, porque eu já tinha lido as cartas de Paulo várias vezes, mas nunca com a intensidade e profundidade de agora. Então façam isso também. Amém? Marcos, ora para a gente fechar.